Porque se ele é suma benevolência, por que ele usa algo que ele detesta, que é a maldade? Nada é suficiente para um ateu. Aí quando você coloca que Deus é 100% bom, então tem que ter provas de que ele é 100% bom. Deus é responsável pela morte daquelas pessoas, Deus é malvado porque fez isso, Deus, ele, de qualquer forma, ele foi mal, então ele não é todo benevolente, porque ele, sobre aquelas pessoas, teve o juízo de Deus. O que é moral? De forma simples, é um conjunto de valores e regras que define o que é certo ou errado, permitindo ou proibindo em uma sociedade, tendo em vista que este conceito podem variar de acordo com a cultura e determinados grupos, certo? Então a moralidade nada mais é do que um conjunto de valores e regras. E esses valores é o que define uma pessoa. Nesse conceito, o próprio Deus, ele criou regras. Ele criou certas regras, certas leis, né? E essas leis, sendo elas perfeitas pelo Criador perfeito, e moralmente perfeito, isso lá na frente a gente vai trabalhar com isso, ele não teria motivo de quebrar ou afligir essas regras. Então, pelo conceito teológico e exegético, sim, sua moral é quebrada. Porque ele mesmo quebra as regras perfeitas que ele criou. Porque se tudo que Deus cria é perfeito, logo tudo que ele escreveu naquelas regras, por que ele iria quebrar? Ele mesmo quebrou. Entendeu? Claro que existe o conceito de que a questão do juízo, sobre o que você citou. Ele é um justo juiz, certo? Só que sua justiça tem que ser baseada na moralidade que ele tem. Porque se não tiver uma moral perfeita, como ele pode ser um justo juiz? E lembrando, mesmo ele não sendo um justo juiz, quem é que vai puni-lo? Ninguém. Porque ele é o Deus Supremo. Isso no conceito bíblico. Ele é um Deus Supremo. Então não tem ninguém para puni-lo sobre os seus erros ou suas falhas. Aí quando você coloca que Deus é 100% bom, então tem que ter provas de que ele é 100% bom. E que o seu mal relatado aqui é um mau juízo. Só que aí tem uma questão. A gente tem que entender que esse texto foi escrito ou falado para Ciro, certo? Entrando no texto, a gente vai ver que não foi interpretado para as pessoas, mas sim diretamente para Ciro. Mas quem era Ciro? Entendeu? E antes de eu perguntar sobre isso, para você, o que é mau juízo? Você citou sobre o mau juízo e tal, eu não entendi muito bem. Porque assim, a gente ia tratar sobre a origem do mal. Só que você citou que Deus faz o mal físico, né? Se não me falha a memória. É o mal físico. No sentido natural do juízo. Isso, no sentido natural. Mas então, o mal veio dele. Mas, beleza, o mal moral não veio. O mal moral não veio. Tranquilo. Aí a gente vai trabalhar isso lá na frente. Mas o mal existe. O mal existe. O conceito de maldade existe. A gente trabalha nisso também, não tem problema nenhum. O conceito de maldade existe. Então, se o mal existe e Deus usa esse mal, como pode um ser benevolente, vou trabalhar com isso muito, vou falar muito disso, um ser benevolente, e benevolente no sentido suma da palavra, suma benevolente, entendeu? Ele usar um artifício que não é dele. Porque se ele é suma benevolência, por que ele usa algo que ele detesta, que é a maldade? E eu estou falando na maldade em todos os âmbitos, mas vamos tirar a moralidade dessa maldade. No seu juízo, ele usa a maldade, porque aqui você citou mau juízo. Então esse mau juízo tem um mal aqui.
Então esse conceito de mal. Logo, eu entendo que pelo menos um tipo de mal, pelo menos um tipo de mal veio dele. Obrigado por ter avisado. 5 minutinhos. Valeu? Bom, você falou sobre o mal do juízo, que Sim, sim. apesar do mal no sentido de juízo, querendo não é um tipo de mal, então ele não é todo benevolente. Vou ler aqui um trechozinho do que eu escrevi, né? 3h10 da madrugada eu escrevi. Ai, que legal. Ó, um desastre natural, Sim. como um terremoto, significa que é Ra, como eu já tinha falado no original do hebraico. Sim, sim. Mas esse desastre não é mal no sentido moral. Yahvé, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, pode escolher sobre quem quiser acerca do desastre. Esses desastres são definidos como Ra. Ok. Mal moral é basicamente o pecado, a privação do bem. O mal não é ser, mas a privação do ser. O mal ele é uma questão bem... parece um paradoxo. O mal é um não ser. Existe o ser e o não ser. E eu vou dar um exemplo depois sobre isso daí, com o Santo Agostinho. Como a escuridão é a ausência da luz, o mal não é uma causa eficiente, mas deficiente. O mal moral é uma causa deficiente, é um pecado, tipo um assassinato, é um pecado moral, é um mal moral, é um pecado deficiente. E vamos trabalhar bastante no sentido de eficiente. O que seria eficiente? O juízo, o próprio juízo de Deus. Por quê? Quando você tem os seus pais, a sua mãe, tem um vídeo que tem um filho chorando muito, muito mimado, gritando com a mãe. O pai ele só chega ali e olha para a criança e a criança já para. A criança já para. Tipo, quando Deus Pai, Deus ele traz juízo sobre tal população, ali é uma causa eficiente, não deficiente, não é uma deformidade, é algo eficiente. Sodoma e Gomorra, se você for ver a história de Sodoma e Gomorra, pelo amor de Deus, era um desastre ali. Se você for ver, por exemplo, o versículo de Samuel, que eu também vou mostrar depois, Samuel 15, era um desastre. As pessoas antigamente matavam, faziam sacrifícios humanos, não eram inocentes. E sobre Deus caiu o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Isso é uma causa eficiente, como trazendo um bem sobre aquele mal que as pessoas estavam fazendo, mas não Deus estava fazendo. Deus não é o autor do mal moral, isso aí é sem lógica. Mesma coisa que falar que a terra é plana, todo respeito. O mal, o juízo, a finalidade sempre é uma bênção, ou seja, um bem. E Deus, vocês têm que ter ideia que existe a população, não é Deus que cria um mal para aquela população e depois ele mesmo coloca um bem maior. Não, aquela população estava pecando, estava cometendo pecados morais, mal morais, e Deus caiu o juízo sobre aquelas pessoas. Por quê? Tipo, como o Lucas Manzoli falou numa live dele, tipo, muitas coisas não são tão suficientes para ateus. Por quê? Se Deus ele traz juízo sobre as pessoas que não eram inocentes, Deus é malvado. Se Deus não traz juízo sobre aqueles inocentes, Deus também é malvado. Nada é suficiente para um ateu. Porque, de uma forma, Deus trazer juízo para uma pessoa que estuprou, para dali trazer um bem maior, é um mal moral. Como? Como que Deus é malvado? Como que Deus não é bom nesse sentido? Isso não tem lógica. E versículos sobre... eu vou mostrar um versículo que mostra sobre a justiça de Deus. Pode pausar rapidinho? Então, Amós. O que é que fala Amós? O juízo de Deus para as nações e para Israel. O juízo de Deus, ele é um bom, ele é um bem. É um juízo que sobre aquelas pessoas que estavam pecando, sobre aquela deformidade, Deus traz um mal natural, físico, eficiente, visando sempre o bem. Eu ia também dar um exemplo, não sei se vai ter tempo, mas eu vou falar aqui depois, vou ver se consigo dar um exemplo. Diz o seguinte: contra assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Damasco e pelas 4 não o revogarei, por terem pisoteado Galade com debulhadores de ferro. Enviarei fogo à casa de Hazael. Ela devorará os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco. Exterminarei o habitante de Biseat-Avim.
e o que punha o centro de Bet-Eden, e que o povo de Arã será deportado para aqui, diz o Senhor, contra a Filisteia, assim diz o Senhor, pelas 3 transgressões de Gaza e pelas 4 não o revogarei, por terem deportado para o exílio a todos, para entregá-los a Edom. Enviarei fogo às muralhas de Gaza, contra Tiro, pelas transgressões de Tiro, e pelas 4 não o revogarei, por terem entregado todos os exilados a Edom, e não se terem lembrado da aliança de irmãos. Enviarei fogo às muralhas de Tiro, ele devorará seus palácios. Contra Edom, contra Amon, contra Moabe, contra Judá, contra Israel. Você pode ver aqui, ó, diz tudo isso. E é isso. Falar isso aqui dá uma explicação muito boa, velho. Tempo é algo especial. Poxa, ia ser a chave aqui, velho, pra entender melhor. Cadê? Não, termina. Tá. Beleza. Ó, só terminar isso aqui, o exemplo aí. Pode descontar um minuto. Ó, ouvi esta palavra que o Senhor pronuncia contra vós, filhos de Israel, e contra todo o clã que eu fiz subir da terra do Egito, dizendo: somente a vós eu conheci dentre todos os clãs da terra. Por isso vos castigarei dentre todos os clãs da terra. Por isso, caminham 2 homens juntos, se não estão de acordo. Ruge o leão na floresta, sem ter uma presa. Levanta a voz o filhote de leão, de seu covil, se não capturou nada. Cai o pássaro por terra no laço, sem que haja armadilha. Levanta-se o laço da terra, se não captura nada. Se o chofar tocar na cidade, o povo não treme? Se ocorre o mal na cidade, não o fez o Senhor, pois não faz o Senhor Deus coisa alguma sem revelar seu segredo a seus servos os profetas. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Deus falou, quem não profetizará? Então, aqui diz exatamente sobre o juízo de Deus que cai sobre aquelas pessoas, sobre a iniquidade, sobre o que é realmente ruim. Então, como é que Deus vai combater algo que é ruim, mal moral, com outro mal? Não existe. E ele ser mal, não existe isso. E outro exemplo também, rapidinho, é sobre Jesus. Porque Jesus, ali foi um homicídio com Jesus. Até se você for ateu, agnóstico, gnóstico, o que for, você vendo a história de Jesus, você saberia que Jesus era um cara inocente. Era um ser inocente. Ele morreu, foi um homicídio ali. E ali foi um mal. Mas o que é que o cristianismo diz? Sobre aquele mal, Jesus salvou. Ele pagou os nossos pecados. Então, o mal, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então, eu finalizo aqui. Começando. Pode descontar um minuto, né? Primeiro, você falou sobre Jesus, e Jesus é Deus. Tá? Não foi um homicídio inocente. Se você entendeu o contexto ali da história, não foi inocente de forma alguma. Mas tudo bem. Primeiro, a gente tem que entender primeiro o que é mal, o que de fato é mal. Entendeu? Todas as perguntas que você citou aí, todas as indagações que você ressaltou aí, serão respondidas com certeza. Mas primeiro a gente vamos entender sobre o que é mal, né? Uma das primeiras coisas que devemos saber sobre a origem do mal é o que é mal. O que de fato é maldade. O que define mal com L, que é o que está em Isaías 45:7, e mal com U. Quando se usa os dois, ou seja, por que no texto tem mal com L, não mal com U? Mal e mal, com L e com U, fazem parte do grupo de palavras homófonas. Esses são vocábulos que são pronunciados da mesma forma, mas têm escritas e significados diferentes. Mal é antônimo de bem. É bom você guardar isso aqui, antônimo. O que é antônimo? Eu já explico a você. E mal com L é antônimo de bem. E mal contrário, né? Com U, isso. E mal com U é antônimo de bom. Mal com L, por sua vez, pode ser um advérbio, de modo
um substantivo ou uma conjunção. Ou seja, o mal ele pode ser usado de forma de advérbio, de forma de substantivo e de forma de conjunção. Quando você coloca o mal como forma de substantivo, aí você coloca o mal moral no contexto, porque tem a parte sentimental, tem a parte da moralidade nesse contexto. Porém aqui, o mal que está aqui é um mal de adjetivo. Aqui tem adjetivo. Então não tem conceito moral. Mas isso a gente vai ver no decorrer da caminhada. Como advérbio é palavra, a palavra indica algo que não foi bem feito. Ou seja, não é um mal completo. É meio mal. Entendeu? É como um mal, calamidade, mas não tem um mal moral. Não tem aquela parte de o mal do todo. Tristeza ou problemas. Eita, desculpa, eu pulei aqui. Na forma de substantivo, refere-se a doenças, tristezas ou problemas. E como conjunção, sinaliza passagem de tempo, podendo substituir expressões como assim que, logo que. Então, logo aqui, conjunção não é. Logo aqui, conjunção não pode ser. Beleza? Mal é mal, com L, é sempre um adjetivo, usando para escrever algo ou alguém de forma negativa. Lembrando, o mal com L é sempre adjetivo, mas o mal com U, desculpa. Mas o mal com L pode ser tanto adjetivo, tanto substantivo e tanto conjunção. Eu usei esse daqui para tentar descobrir qual a diferenciação de um do outro, certo? Está na página 495. O mal com L. Maneira imperfeita, incorreta, insatisfatória, pouco rapidamente, de modo indelicado, o que é prejudicial, calamidade. Olha a calamidade aqui. Calamidade, desgraça, doença, o que há de errado. Qualquer coisa má, negativa. E por aí se vai. O mal com U é aquele que pratica o mal, o que revela a maldade. Impiedoso, cruel, é o oposto, o antônimo de bom. É prejudicial. É desagradável, ou o antônimo de agradável. É aquele que pratica o mal. Isso aqui a gente pula. Eu acredito que a gente vai usar daqui a pouco isso aqui. Vamos lá. Vamos trabalhar só no mal de Isaías 45:7. Mal significará, como você citou, está corretíssimo. Mal o quê? Significará. Do hebraico, ra. Aqui a conjunção dele. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Pode perceber que no começo do texto ele cita que forma a luz e cria as trevas. Tem um antônimo aí. Só que logo abaixo ele diz, eu faço a paz e crio o mal. Mas paz não é antônimo de mal. Paz é antônimo de guerra. Ou mal não é antônimo de paz, mas mal é antônimo de bem. O termo hebraico ra, traduzido como mal, pode tanto significar mal com L ou mal com U. E engloba tanto o aspecto natural e também um aspecto moral, dependendo do contexto, beleza, em que este vocábulo está. Terminou? Pronto. A gente vai passar para a parte da moralidade. E se a moralidade... A gente nem falou sobre a origem, não foi? Hã? A gente nem falou sobre a origem, não foi? Eu estou lendo o texto. Já já chega aí. Posso ir? Pode. Tranquilo. Então, fizemos uma exegese aqui. Eu trouxe, né? Aqui. Que você também concorda? Tô Sim. fazendo aqui. Certinho. Mas isso daí ainda assim não implica
Entendeu? A questão de que Deus, ele criou aqui a calamidade, que ele está falando de calamidade. Por quê? Porque eu digo isso, que é que vai sustentar o meu argumento. Porque quando a gente, como eu já falei, vou repetir, né, os sentidos de mal no hebraico, ele tem 4 tipos de sentido no hebraico, 4. Entendeu? E o sentido aqui não é mal moral. Tipo, independente se tipo, vai ser mal com L ou mal com que mal significa isso e aquilo, mas o sentido daqui, no original do hebraico, é um mal no sentido de calamidade, não é no sentido de mal moral. E eu vou dar um exemplo aqui também, que é Samuel. Tá 10 minutos aí? Então, bom, vou dar uma lida aqui no livro de Samuel. Tá gravando, né? Normalmente. Beleza, vou dar uma lida aqui no 1 Samuel 15, que muitos ateus eles usam para dizer que Deus é mau, que Deus ele é impiedoso, que Deus ele não é um justo juiz, né? Como eu estava falando, Deus é justo juiz sim. Existem várias passagens como Deuteronômio, lá em Atos dos Apóstolos, enfim. E aqui, aparentemente, Deus é muito malvado aqui. Então vamos dar uma lida aqui. Guerra contra Amaleque.